E tem alguma forma da gente ser caridoso sem custo? É de graça. Atenção, promoção 0800 é de graça ser caridoso com amor, com carinho, emprestando o ombro, dando um abraço, dando atenção, às vezes só escuta. Às vezes a pessoa só precisa desabafar. Só escuta. Às vezes a pessoa tem um mau hálito danado. Prende a respiração. Já é uma caridade. Prender a respiração é E caridade. se prender até o desencarne? Não, não é suicídio nesse caso. Não, não. Você vai, respira, solta pela boca, enfim. Mas, na verdade, existem, existem caridades de fato muito importantes, Éder, e que a gente precisa ir exercitando. São pequenas missões do dia a dia. Pequenas missões do dia a dia. Visitar aquele irmão que você sabe que precisa de uma visita. É, às vezes algo tão corriqueiro para você pode ser de uma importância enorme. Eu já vi pessoas em desequilíbrio emocional desmancharem de choro porque receberam um abraço que estavam precisando. Para você foi só um abraço. Para aquela pessoa foi tudo, né? É de graça. Principalmente os irmãos em situação de rua, né? Porque muitas às vezes dá o alimento, mas às vezes não tem nenhum contato físico. E às vezes você vê que numa situação dessa, quando você dá um pouco mais de atenção, chega perto sem mostrar nenhum nojo, nenhuma repulsa, porque muitas vezes eles estão com mau odor ali, né? Não estão nas condições assim que muitos se afastam. E às vezes, quando você dá um pouco de atenção, chega um pouco perto, você vê a carência deles querer a todo momento ter esse contato que, ó, muitas vezes não tem há anos, de um contato físico, de um abraço, de um carinho. E a gente sentiu isso muito na pandemia, né? Muitas pessoas na pandemia falaram, pô, que vontade de abraçar e não posso. E eles, é a realidade deles até hoje, em muitos do caso, né? Então, peraí. Atenção. Como desenvolver a evidência? Quer desenvolver a evidência? Sim, Quer passar a ver? Quer passar a enxergar? Atenção. Foca aqui. Vamos pensar agora como desenvolver essa evidência. Posso fazer essa revelação? pode. Posso. Se você passar a enxergar pessoas que não têm visibilidade, irmãos em situação de rua, irmãos em cargos de trabalho braçal, irmãos em serviços mais humildes, em salários menores, geralmente são pessoas invisíveis na sociedade. As pessoas passam por elas na calçada, no shopping, nos corredores e não dão um bom dia. A gente está ficando cego. A gente precisa passar a enxergar. É quase um X-Men, é quase um superpoder. Ter olhos de ver esses irmãos. E quando eles se sentem vistos, ah, eles se sentem dignos, eles se sentem amados. Um olhar, um sorriso, até sorrir com o olho, é importante para que esses irmãos se sintam melhores. Porque a sociedade, às vezes, tão cruel, leva eles a crer que são piores que os outros, que estão abaixo dos outros. E a gente sabe, Éder, que na realidade espiritual, muitas vezes você passa pro lado de lá, o bonitão que estava aqui cheio de pose, está muito atrasado com relação a esses irmãos de vida mais simples. Tem um relato em alguma obra do Kardec que eu lembro de um rapaz que ele recolhia doações, pedia esmola no centro da cidade, mas ele ia para uma região mais afastada e lá ele cuidava de crianças com essas esmolas. E aí esse espírito depois vai lá, fala com Kardec e tal e descreve a sua situação no plano espiritual, né? E era uma situação boa de luz, né? E acho que para a sociedade ele com certeza era tido como alguém ali desprezível, né? Então a elevação dele interior, com aquele dinheiro que ele pegava, não era para ele, ele ia cuidar de outros que já estavam também à margem da sociedade, e era uma conduta moral muito mais elevada do que a grande maioria nossa, né? Você lembra o oposto, aquele caso da rainha de França, uma rainha de França, né? Esse caso coletado por Kardec, se eu não me engano, primeiro na Revista Espírita, depois no Evangelho, ou no Céu e Inferno também. Sim. Que a rainha de França vai contar que a situação dela é uma situação que não é legal. Ela era rainha aqui, tava com a bola toda e lá tava enrolada. A situação dela, o bicho tava pegando. Então, são pequenas missões. Esse
esse carinho, esse amor que é gratuito, só precisa querer, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.